Boa noite. Boa noite, gente. Todo mundo por aí? Deixa eu avisar aqui que eu vou começar. Vamos que vamos. Tô sentando. Já tá gravando. Tô aprendendo a mexer, agora já tá gravando automaticamente, assim que começa já grava. Boa noite, Karine. Boa noite, Lorena. Tô aprendendo. Fazer um curso intensivão de Zoom. Boa noite, Camille. Boa noite, Júlia. Vamos... Nossa, eu sou muito estabanado, pelo amor de Deus. Os meus fones não duram, porque eu acerto eles até eles explodirem. Berna, deixa eu ver aqui. Não, tá tudo desligado. O vídeo e o microfone. Vamos lá, gente. Estão me ouvindo bem? Eu juro que em breve eu vou mudar a configuração aqui, porque eu estou para me mudar. Vai ficar mais fácil de me escutar, de fazer as paradas e tal. Eu ainda estou no improviso aqui. Mas vai tudo sair aqui em breve. Vamos lá, gente. Bom, hoje a pegada vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou com certeza continuar fazendo as coisas detalhadas, certo? Eu vou tirar todas as dúvidas, não é porque a gente está numa aula de um nível mais puxado que eu não irei tirar dúvidas, certo? Fazendo besteira. Vou tirar dúvidas normalmente, beleza? Só um segundinho, gente. Foi. Vou continuar tirando dúvidas da mesma forma. A pegada vai ser a mesma, tá? A pegada vai ser a mesma relacionada a ser focada em exercício, beleza? Não é porque a gente está numa coisa um nível maior que eu vou gastar um tempo absurdo com teoria. Porque também é um intensivo, né? A gente está indo direto pro... Boa noite, Fernanda. A gente está indo direto para a prova logo, tipo, depois de amanhã. Então, eu vou falar de coisas mais puxadas, vou dar uns conceitos mais puxados e vou fazer questões de nível mais alto. Para a galera que assistiu a aula ontem, vai ser até mais fácil de entender agora do que alguém que está pegando só a de hoje e não tem uma base muito maneira. Porque eu vou trabalhar um pouco mais de base e a explicação vai ser um complemento, digamos assim, beleza? Então, voltando aqui, vamos falar de funções. Funções no geral, tá? Vou falar de função
função... Um segundo. Vou falar de função afim, função quadrática e vou dar algumas outras propriedades de função genérica, beleza? O que é que eu quero que vocês entendam e tenham em mente? Quando algo for indispensável, de conhecimento indispensável, eu vou apontar, tá? Tudo que eu falo matematicamente é muito voltado para uma ambientação do assunto. E muitas ferramentas elas podem aparecer ou podem não para uma prova, mas elas são ambientação para você entender melhor alguns conceitos. Porém, alguns outros conhecimentos eles são indispensáveis. Como assim indispensáveis? Significa que eles têm uma recorrência muito grande em prova. Como eu falei ontem para alguns alunos, quando eu falei alguns métodos de resolução de questão que cai com muita frequência. Então, se tem alguma coisa para você saber, aquilo ali é muito importante, beleza? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Bom, aqui eu coloquei para vocês a definição de função, tipos de função, certo? Uma função não é nada mais do que uma relação entre dois conjuntos, elementos de dois conjuntos. Esses conjuntos variam infinitamente. Você pode estar relacionando grandezas, conjuntos numéricos, mas você está relacionando duas variáveis. Para uma função existir, para ser uma relação, nem toda relação entre dois conjuntos é uma função. Para essa relação ser uma função, ela tem que satisfazer uma condição bem simples. Os elementos do conjunto dominante só podem ser relacionados com um elemento do conjunto escravo, digamos assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma relação de um conjunto A com um conjunto B, 3 relações. No conjunto A, na primeira relação, você tem uma função que cada elemento de A só leva a um único elemento de B, certo? Um elemento de A está relacionado com o elemento de B. Isso caracteriza uma função. A segunda relação, repara aqui, ó, que tem dois elementos de A relacionados com o mesmo elemento de B. Isso também caracteriza uma função. O que é que não caracteriza uma função? Você ter um elemento de A relacionado a dois de B diferentes. Como assim? Falando do plano cartesiano, falando da nossa função xy. Para ser uma função, um x não pode levar a dois y diferentes. Você pode ter na função cada x levando a um y específico, você pode ter 2x levando ao mesmo y, mas você não pode ter um x levando a dois y diferentes. Bom, para a gente ter aqui uma exemplificação, bora ver aqui, ó. Na função afim, que é uma reta, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. O que significa isso? Significa que cada valor de x ele está associado com um único y. Não tem um valor de x que leva a 2y e não tem um valor de x que leva a dois y diferentes. Então, essa relação aqui, por exemplo, ó, essa função afim é desse tipo aqui. 1 por 1. Cada x leva a um y. Na função quadrática, que tem como representação uma parábola, certo? Você tem, por exemplo, esse x aqui leva a esse y. E esse x aqui, ó, leva no mesmo y. Então, você tem dois x diferentes levando no mesmo y, que também relaciona uma função. Você tem dois valores de x diferentes levando para o mesmo y. Isso também é uma função. O que não pode acontecer é o contrário. É o mesmo valor de x levar a dois y diferentes. Por exemplo, se a gente tem isso daqui, ó. Esse gráfico. Isso daqui não é uma função. Por quê? Repara só. Esse valor de x aqui, ó, ele leva a esse y, a esse y, a esse y, certo? O mesmo valor de x está levando a vários y diferentes. Então, se o valor de x leva a um ou mais y,
Se o valor de x leva a um único y, não tem problema. O y ele pode vir de dois valores de x diferentes, mas o mesmo x não pode ligar a dois y. Até aí, estamos vivos? Beleza? Vamos lá. A gente fala de domínio contra domínio imagem. O domínio de uma função são os valores possíveis para o conjunto, para o elemento x, certo? Os valores do conjunto possíveis para x. O contradomínio da função são todos os elementos contidos no conjunto y, na definição do conjunto de y. E a imagem da função são, entre aspas, os valores que estão sendo utilizados, ou seja, os valores que estão sendo relacionados a x. Vou fazer sempre exemplo direto. Por exemplo, se a gente tem aqui uma função quadrática, ela é uma função definida, uma função quadrática, ela é definida dos reais nos reais. Então, ela é uma função que tem o domínio real e tem também o contradomínio real. Ou seja, nesse lado aqui estão contidos todos os reais, nesse outro estão contidos todos os reais. Então, é uma função de R em R. Mas a imagem da função não são todos os reais. Porque se você reparar, nesse gráfico aqui, ó, nem todos os valores de y têm uma associação em x. Todos os x estão sendo utilizados, porque essa parábola vai infinito para os dois lados. Todos os x serão utilizados, mas nem todos os y. Daqui para baixo, ó, os y não são utilizados, certo? Então, o que acontece? O contradomínio é o R, mas a imagem é o y daqui para cima, certo? Porque são os valores do conjunto que pode ser associado a y que estão sendo utilizados. Então, olha no meu exemplo aqui. O domínio são os elementos 1, 2 e 3. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que estão sendo utilizados. Essa daqui do exemplo, para ter uma ideia, é a função y igual a 3x, mas nesse domínio com essa imagem, onde quando x é 1, y é 3, x é 2, y é 6, x é 3, y é 9. Esses aqui não recebem nada porque não tem outros elementos aqui para associar. Essa função aqui ela não está definida de R em R, ela está definida de A em B, só com esses elementos aqui, beleza? Bom, um outro ponto que a gente tem de trabalho, propriedade de função. Vou fazer um adendo, tá? Saber o que é uma função injetora, objetora e sobrejetora não vai te ajudar a pegar questões fáceis nem médias. Saber que é uma função injetora, objetora e sobrejetora, ela te dá uma base matemática para possíveis. Repara, quando eu falo para possíveis, significa que isso daí é uma parada muito difícil de ser cobrada, tá? Te dá uma base matemática para possíveis questões muito difíceis com o enunciado robustamente matemático, ou seja, aquelas questões que não são muito contextualizadas, elas têm muitas definições matemáticas. Não é uma característica do Enem, isso daqui é muito mais, falando de vestibular, muito mais características de uma FUVEST da vida, algumas provas do Nordeste também, beleza? Mas não é característica do Enem. Mas aqui eu só estou apresentando para vocês. São 3 tipos de função. Uma função pode ser injetora, bijetora ou sobrejetora. O que é uma função injetora? É uma função em que todos os valores de x estão relacionados com o de y, mas você tem sobra de valores no y, certo? Você tem sempre uma relação de 1 para 1, beleza? Ó, 1 para 1, mas com uma sobra de valores, ou seja, você tem a imagem, certo? Sendo menor que o contradomínio. Já na função bijetora, todos os valores de x têm um associado em valor em y, ou seja, não sobra valores em y. Que isso daqui, por exemplo, é uma função afim, né? Que é uma função bijetora. Tudo de x tem um associado em y. E uma função sobrejetora, ele vai ter uma associação dupla, que é o que eu falei da função quadrática, certo? Então, você tem uma associação dupla. Isso daqui geralmente serve para quando você vai trabalhar com provas
que estão focadas em propriedades de função. Não sei quais são os outros vestibulares que vocês estão tentando, mas a galera que está tentando vestibular que tem questão, por exemplo, de propriedade de uma função composta. Dada a função abaixo, classifique se ela pode ser ou não composta, ou qual é a condição para ela ser composta. Aí você tem que analisar uma função composta por definição. Ela é injetora, objetora, subjetora, e etc. Ela tem que ser duas ao mesmo tempo, e assim vai. Então, são questões que são completamente tecnicistas, beleza? Mas aqui eu só estou classificando os tipos que existem para vocês, ok? E agora a gente vai entrar nas nossas funções propriamente ditas, o que a gente trabalha com mais frequência. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. A função afim vai ser o que a gente vai falar hoje, e a função afim ela é uma função do tipo y igual a x mais b, certo? Que tem uma relação de linearidade, ou seja, isso daqui está muito ligado à progressão aritmética, à regra de 3, que a ideia de ser linear é espaços em x iguais tem a variação dos espaços em y iguais. Então, variou em x, variou em y na mesma proporção. Então, isso daqui vai estar ligado à regra de 3, à semelhança de triângulos, certo? Você vai poder usar muitas ferramentas para trabalhar a função afim. Então, o que eu digo para vocês? Se vocês já dominam as ferramentas de função afim, gaste seu tempo com modelagem de exercícios. Como assim? Fazendo o máximo de exercícios diferentes para você estar acostumado com uma estrutura maior, com mais possibilidades. Como a gente sabe no Enem, o Enem cobra a base bem pouquinha, mas cobra muita variação de interpretação. E a galera que puxa muito para matemática pura costuma não gostar de interpretação, certo? Então, a gente tem muita gente que sabe bastante matemática, mas tem uma nota baixa no Enem, porque é meio sem saco para fazer as questões do Enem, beleza? Em relação a treino. Ou, às vezes, muita gente tem raiva do tipo de questão que o Enem tem. Principalmente a galera que tem uma pegada de prova mais de militar, está acostumado mais com uma preparação militar, que é extremamente tecnicista, beleza? Mas não tem para onde correr. O Enem é isso aí, beleza? Então, aqui, inicialmente, os pontos notáveis. Acredito que a maioria já saiba isso daqui, né? A gente fala de coeficiente angular. O coeficiente angular é a inclinação, ele determina a inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, o nosso coeficiente angular é o valor do a da função. Se você altera o coeficiente angular, você altera a inclinação da reta em relação ao eixo x, por isso que a gente chama o coeficiente angular. É o número que está na frente da letra que determina o ângulo de inclinação desta reta, já que uma função afim tem como representação gráfica sempre uma reta. E aqui a gente vai, para quem estava aí ontem, na função afim, a variação que a gente tem em relação a já dar uma aprofundada. Aqui a gente está falando de taxa de variação. O Enem gosta muito de taxa de variação linear, certo? Que ele quer saber quanto está variando em espaços específicos de tempo. E a função afim tem uma taxa de variação muito fácil de você enxergar. Afinal, a taxa de variação ela é equivalente ao coeficiente angular. A taxa que está variando ela é igual ao coeficiente angular. Então, tem muitas formas de você achar o coeficiente angular ou saber qual é a variação que está acontecendo naquela função. Como você faz isso? Repara, aqui eu tenho uma
Não, porque o microfone estava mutado, né? Eu estou falando aqui igual o louco com o microfone mutado. Estão me escutando? Aí, tem umas paradas que, quando você, tipo assim, se você não tiver muito na vontade, meu, não dá certo, na moral. Segunda, meu ar-condicionado quebrou. Eu estou esperando chegar a peça para eu trocar. Ou seja, eu estou no Rio de Janeiro, num calor infernal, sem um ar-condicionado. E já tá maneiro pra caraca. Aí a parada simplesmente desliga do nada, 3 vezes hoje. Eu adoro isso daqui. Mas vamos que vamos. É, tô com água. Aqui para minha sorte, geralmente quando tá fazendo rodízio de água, só falta no finalzinho mesmo. E eu não tô nem na minha casa, cara. Eu tô na casa da minha irmã. Esperando a minha mudança terminar para minha casa. Eu voltar para minha casa. É, fé. Tamo aí. Não tem problema não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só me achar. Tá gravando, né, cara? Agora eu já botei no automático. Vamos voltar aqui. Eu tava. Não cheguei aqui ainda. Tava aqui, né? Não, é. Tava aqui. A taxa de variação, então, ela vai ser o coeficiente angular. Ela determina o coeficiente angular. Então, repara aqui nessa relação que eu coloquei aqui embaixo. Ó. O A, que é o coeficiente angular, ele vai ser a tangente do ângulo θ, que é a variação do y sobre o x, que é a taxa de variação. Como assim? Quando a gente está falando de uma inclinação de uma reta, o ângulo que a reta faz com o eixo x a gente vai chamar de θ. Repara que, por ser uma reta, se a gente passa qualquer outra reta horizontal, ou seja, na coordenada y, você vai ter retas paralelas aqui. Ó. Essa reta aqui é paralela ao x. Então, quando você tem paralelas cortadas por uma transversal, isso daqui também é θ. Aí repara que quando você pega um ponto A e um ponto B, eu consigo, ó, através das coordenadas x de A, y de A, x de B e y de B, formar esse triângulo retângulo aqui. Ó. E repara, esse cateto desse triângulo retângulo, ele não é nada mais do que o y de B menos o y de A. Isso faz sentido? Y de B menos y de A é esse cateto aqui. E esse cateto aqui de baixo, ele não é nada mais do que ó, x de B menos x de A. Então, você tem y de B menos y de A sendo um cateto, x de B menos x de A sendo outro. A gente tem esse ângulo θ, esse cateto aqui é o cateto oposto a θ, e o x de B menos x de A é o cateto adjacente, que a gente também chama de variação de B e variação de A, certo? Variação de Y e variação de X. Então, a gente tem a delta Y, delta X, ou seja, a tangente desse ângulo é cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então, a taxa de variação é a média da variação que está acontecendo entre aqueles dois pontos. Como uma função é linear, a variação é nela inteira. Então, toda essa variação vai ser a mesma, certo? Tem muita gente que confunde a taxa de variação com a taxa de crescimento. Vocês sabem qual a diferença entre a taxa de variação e a taxa de crescimento? Só fala sim ou não. A taxa de variação é o percentual que está variando, certo? Naquele espaço ali está variando uma proporção. A taxa de crescimento seria a razão da PA que está por trás daquilo. Por exemplo, digamos que isso daqui, essa função aqui esteja crescendo de 2 em 2. Ou seja, daqui para cá tem 2, daqui para cá tem 2,
vai subindo aqui 2 em 2. Esse é o crescimento linear que você tem lá. No ano de 2000, o cara vendeu 100 peças. No ano de 2001, ele vendeu 110. No ano de 2002, ele vendeu 120. Isso daqui tem uma variação linear de 10. A cada ano está variando 10, beleza? Não necessariamente a taxa de variação será 10 também, ok? Beleza? Aqui vai acabar batendo 10 porque eu estou botando de 1 em 1, mas nem sempre vai ser de 1 em 1. Então, a taxa de crescimento linear, ela é aquele mais que a gente tem, que depois de tanto tempo vai indo de tanto e tanto, vai aumentando tanto em tanto na nossa razão, beleza? Vocês vão ver isso daqui em alguns exemplos quando eu colocar, mas quando você tiver contato com o enunciado falando da variação percentual, da taxa de variação, a gente está falando da tangente do ângulo θ, ou seja, do A, beleza? O crescimento linear tem a ver com o B, que também tem a ver com o coeficiente linear, onde o coeficiente linear de uma função é simplesmente o ponto onde essa função toca o eixo y. É só você pensar da seguinte maneira, olha aqui. A função ela é y igual a ax mais b. Quando você tem o ponto x igual a zero, o que acontece no ponto x igual a zero? Significa que não tem nenhum movimento para a direita nem para a esquerda. Só tem movimento para cima e para baixo. E quando você bota zero aqui, ó, vai ficar y vezes igual a vezes zero mais b, ou seja, y igual a b. Isso daqui indica que a reta sempre vai tocar o eixo y no ponto y igual a b. Isso é muito bom para a gente encontrar algumas coisas em algumas questões e conseguir resolver mais rápido. Porque, por exemplo, se eu não tivesse o gráfico, só de olhar para cá, que o B é 2, eu já sei, certo, que aqui essa função vai tocar o eixo y no ponto 2. Assim como, se eu olho para cá e é menos 1, eu já sei que a função vai tocar no menos 1. Então, quando eu estiver naquelas questões de alternativas, certo? Que a lei de formação está nas alternativas, só de ver onde toca o eixo y, eu já consigo eliminar várias alternativas. Toda função afim a uma PA, tá? Beleza? Vamos fazer uma comparação aqui só para vocês verem isso na prática. Olha só. Na prática não, é teoria, mas uma teoria mais bonitinha. A função não é do tipo y igual a ax mais b? Uma PA não é do tipo an igual a 1 mais n menos 1 vezes o r? Certo? Se eu trocar de posição, olha como é que fica. A n é n menos 1 vezes o r mais a 1. É a mesma estrutura, ó, onde o an é o y, o n menos 1, no caso o n menos 1 vai ser o x, o r vai ser o a, e aqui vai ser o b. Ela é do tipo y igual a x mais b. Y não seria o resultado? Como assim o resultado? Não entendi no resultado de que exatamente. Deu para pegar aqui, Nayara? Tranquilo, tranquilo. Então, o y faz as vezes da função. O y é o f de x. Entendeu? Vamos lá. Isso vai aparecer para a gente. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se você não... Olha só, gente. As dicas que eu estou dando aqui, que são um pouco além, se você não sabe elas, você não vai ficar se matando para decorar, não, tá? Lembra que eu já falei para vocês que a parte importante que a gente tem é sempre exercícios. Você não vai fazer essa anotação, você pode fazer essa anotação, fazer um mapa mental, certo? Mas você não vai ficar decorando ele, lendo ele 30 vezes.
gasta esse tempo em exercício. Bota ele do ladinho como consulta e vai fazer exercício. Você gasta mais tempo fazendo exercício do que decorando teoria. A teoria você decora enquanto faz o exercício. Então, entendi, Karina. O B vai ser o Y só naquele ponto ali, tá? Vai tocar o Y no B, porque o X é 0, aí vai anular, vai ficar Y igual a B. Aí o B é o resultado do Y. Olha só como você consegue aqui, ó, achar numa função dois pontos bem clássicos, que é onde a função toca o eixo X e onde a função toca o eixo Y. Porque isso daqui é uma raiz dessa função. Função afim também tem raiz. Repara só. Você concorda que nesse ponto aqui, a gente tem uma coordenada X e o Y é 0? Assim como nesse ponto aqui, a gente tem 0 em X e o Y é uma coordenada. Então, como a gente chega nessas duas estruturas? Quando o y é 0, a função fica como? 0 é igual a x mais b. Joga para cá, menos b é igual a x, menos b sobre a é igual a x. Ou seja, se eu tenho um gráfico que me dá esse ponto aqui, eu consigo, sabendo que é menos b sobre a, já montar uma equação. Assim como eu já mostrei que quando o x é 0, vai ficar o quê? Y é igual a A vezes 0 mais B. Y é B. Então, ó, esse ponto aqui, o valor dele é o B, e esse ponto aqui é o menos B sobre A. Beleza? Então, se a gente tem lá uma reta cortando aqui no ponto menos 3 e no ponto 2, o que eu posso fazer aqui? Eu já sei que ela é do tipo y igual a ax menos 3. Assim como eu sei que menos b sobre a é 2. E como b é menos 3, menos 3 sobre a é 2, o a é 3 meios. Olha como eu descobri essa função rapidinho só sabendo isso daqui. Eu já sei que ela é y igual a 3 sobre 2x menos 3. Certo? Então, isso daqui é indispensável? Não. Mas repara que quanto mais ferramentas eu conheço, mais a parte algébrica fica tranquila. Porque eu tenho mais formas de achar os pontos. Tranquilo até aqui? Beleza. Essa daqui, por exemplo, é uma forma de você achar a lei de formação caso você tenha essa situação específica. Porém, existem outras formas de você achar a lei de formação. A primeira delas é sistema. E aqui a galera mais utiliza. Como assim? Vou fazer um exemplo básico aqui. Digamos que eu tenha uma reta, não vou desenhar o gráfico aqui, porque como não dá para desenhar a reta bonitinha aqui, fica feio. Mas uma reta que ela passa pelos pontos 2, 4, e pelo ponto B, cachorro de alguém. Foi. Total. Então, ó, passa pelo ponto B, menos 3, menos 1. Como a gente sabe qual é essa função? Isso daqui é uma forma da gente achar a lei de formação para essa função aqui. Se a gente fosse olhar no gráfico, ó, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Ela passaria no ponto 2, 4, certo? E no menos 3, menos 1. Então, ela passaria aqui, ó. Beleza? Como a gente sabe qual é a lei de formação dessa função? Se a gente sabe que é uma função do tipo y igual a x mais b, o que é que isso daqui significa? Significa que quando o x é 2, o y é 4. E quando o x é menos 3, o y é menos 1. Certo? E a gente deu o seguinte, ó. Vamos substituir esses dois pontos e montar duas equações.
vai ficar assim. 4 é igual a A vezes 2 mais B. Ponto de baixo. 1, né, que é o Y, é igual a A vezes menos 3 mais B. E isso daqui fica um sistema para você achar o A e o B. A forma de resolver esse sistema vai depender do que você sabe de resolução. Você pode fazer substituição. Eu geralmente faço subtração, né? Subtraio a de cima pela de baixo. Então vai ficar, ó, 4 menos 1, 3. 2A menos 3A, 2, ó, tá assim, ó, 2A menos 3A, isso dá 5A positivo, né? Que aqui vai ficar positivo e vai somar. E B menos B, 0. Ou seja, o A é 3/5. Sabendo que o A é 3/5, deixa eu só... Brian, muta teu microfone aí que o teu cachorro tá participando. É legal porque a gente não ouve quando o nosso som sai, só a gente não ouve. Quando x é menos 3, y seria menos 1. Então, chegamos até a primeira do dia. E... eu copiei errado. Eu botei 1 aqui, é menos 1, tá certo? Primeiro erro do dia. Tava demorando. Então, aqui é menos 1. Vai ficar 4 menos 1. Vai mudar essa parte aqui. Só vai mudar os números, tá, gente? 4 menos 1, mesma ideia, vai dar 5. Então, o A ficou até mais bonito, ó. Passa a dividir no A, é 1. E para achar o B, basta substituir em alguma dessas equações, ó. Repara aqui, 4 é igual a 2A mais B. 4 é 2 vezes 1 mais B. O B é 2. Então, essa função é do tipo y igual a x mais 2. Foi? Sempre que você tiver 2 pontos, você vai conseguir achar a lei de formação da função. Para que serve essa mecânica aqui? Para fazer aquelas questões da lei de formação nas alternativas, ou que ele te dá 2 pontos e perde o terceiro. Porque se você sabe a lei de formação, você acha o terceiro. Ou em algumas situações específicas que você não vai conseguir fazer dando um jeitinho, beleza? Vocês entenderam como faz a lei de formação pela função, pelo sistema? 2 pontos é só jogar na lei de formação. Beleza. Existe uma outra ferramenta para achar a lei de formação, que é através do determinante. Para achar a lei de formação de uma função, você vai fazer o seguinte, você vai ter lá 2 pontos de novo. Quais os pontos? Fazer os mesmos, ó. 2, 4 menos 3 menos 1. O ponto 2, 4 e o ponto menos 3 menos 1. Você vai fazer o seguinte, ó, é essa fórmula que está aqui do lado. Você vai pegar e vai escrever genérico, x e y, que vai ser da função. Vai pegar o primeiro ponto, não importa a ordem, pode ser esse daqui, vai botar a coordenada x dele e a coordenada y dele, ó, x de a, y de a. Vai pegar o segundo ponto, vai botar a coordenada x e a coordenada y. E vai preencher a última coluna com uns. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular o determinante dessa matriz aqui igual a 0. Lembra como calcula determinante de matriz, regra de Cramer, etc? Para quem não lembra, repete as 2 primeiras colunas aqui do lado, né? Isso é um dos métodos. Ah, eu não sei fazer determinante. Só assiste, tá? Você não precisa decorar isso daqui, não. É só uma ferramenta. Que aí você vai ter que aprender determinante para poder fazer esse método aqui. Aí qual a ideia? Multiplica as diagonais principais aqui, ó. X vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes menos 3, menos 3y. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. Aí multiplica as diagonais para cima agora. Menos 3 vezes 4 vezes 1, menos 12. Menos 1 vezes 1 vezes x, menos x. 1 vezes 2 vezes y, menos 2y. Aí o que você faz agora? Você subtrai o de baixo pelo de cima. Vai ficar 4x menos 3y menos 2, menos o de cima.
menos 12 menos x menos 2y igual a zero, porque é a regra aqui. Sinal de menos vai inverter tudo que está dentro. 4x menos 3y menos 2. Aqui inverte, ó, mais 12 mais x mais 2y igual a zero. 4x mais x, 5x, menos 3y mais 2y menos y, menos 2 mais 12, existe... Tá. Dessa vez eu consegui ver antes de vocês. Aqui é mais 2. Então, aqui é mais 2. Que legal! Eu não acredito. Sério mesmo isso que eu fiz aqui? Tem como desfazer isso? Alguém sabe? Ai, meu Deus. Vamos lá, vou fazer aqui rapidinho. Eu não estou acreditando que eu fiz isso. 2, 4, menos 3, menos 1. Vou fazer bem rapidinho. 2, 4, menos 3, menos 1. X, y, 1. 2, 4, 1. Menos 3, menos 1, 1. Baixa aqui. Baixa aqui. Repete. Vai ficar x, y, 2, 4, menos 3, menos 1. Aí para baixo vai ficar 4x, menos 3y, menos 2. Aí para cima vai ficar 12, menos x, mais 2y. Aí subtrai o de baixo com o de cima. Menos 12, obrigado, Karine. Menos 12. Eu já sei porque eu estou trocando o sinal. Eu dei Ctrl Y, mas não voltou, não. Ou eu dei Ctrl T errado. Mas obrigado, Brian. Eu vou ver se eu fizer essa besteira de novo. 4x menos 3y menos 2 menos 12 menos x mais 2y igual a zero. Vai ficar 4x menos 3y menos 2 mais 12 mais x menos 2y igual a zero. 4x mais x, 5x, menos 3y menos 2y menos 5y, mais 10 igual a zero. Dividir tudo por 5, x menos y mais 2 igual a zero, joga o y para o outro lado. X mais 2 igual a y. Aqui, a mesma função. Beleza? Então, pelo determinante, você chega à mesma também, certo? Eu só estou dando ferramentas, tá? Até aqui foi? Todos vivos? Para quem estava aqui ontem, já deu para perceber uma diferença do que a gente viu ontem e que a gente está vendo hoje? Da forma? Beleza. Então, a pegada vai ser mais ou menos essa, tá? Para quem viu os dois. Porque eu falo sempre da diferenciação do conteúdo, beleza? Vamos lá. Então, vamos pegar um pouquinho de questão aqui de função afim, tá? Novamente, como eu falei, as questões vão ter um nível um pouco maior para quem estava aqui ontem, tá? Mas sem medo. Diz assim, a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real... Desculpa, deu tudo errado. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. O número de peças que devem ser produzidas para se obter o faturamento de R$10.000 é... E aí, gente? Vocês dão uma lida no enunciado e só me diz se vocês conseguem entender porque tem dois gráficos.
Consegue? Vamos lá. O gráfico da esquerda e da direita, vocês conseguem pegar? Nossa, o chat deu uma travada. Um é de produção e o outro horas trabalhadas. Um para a peça, outro para o faturamento. Beleza, olha aqui. Quantidade de peças, então aqui é peças. Y é faturamento, aqui é o faturamento. E T é o número de horas, então aqui é horas. E aqui também é horas. Vamos concentrar na pergunta. O gráfico da esquerda está dando a relação entre tempo de trabalho e o número de peças produzidas. O gráfico da direita está dando a relação entre o tempo é igual, né? Relacionado, e o faturamento que a empresa tem. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil. Então, o que acontece, gente? Aqui a gente está fazendo uma relação horas-peças. Aqui, horas, faturamento. A questão está pedindo peças, faturamento. Vocês conseguiram pegar essa ideia? E o que liga os dois gráficos? As horas. Então, ele me deu o faturamento de 10 mil, ou seja, ele está me dando faturamento aqui e está me querendo saber se 10 mil de faturamento vai estar relacionado com o que das peças lá. E qual vai ser o caminho que eu vou fazer para fazer essa conversão de faturamento para peças? O faturamento, isso aí, o faturamento vai virar horas e as horas vão virar peças. Então, eu vou ter que ver a qual hora o faturamento está relacionado e depois ver essa hora está relacionada a quais peças. Vocês conseguem entender que o processo mais importante dessa questão foi esse que acabou de acontecer? Porque a gente traçou uma estratégia para resolver a situação problema. Vocês vão me ver muito falando de resolução de situação problema, que vocês viram nas competências, que é o que mais aparece. Eu bato muito nessa tecla. Então, a gente viu o problema, identificou as ferramentas que a questão nos deu, é como se a gente estivesse resolvendo um enigma. A questão nos deu essas peças do quebra-cabeça e nos fez uma pergunta. Nós analisamos o problema e vimos, poxa, com essas dicas que ele me deu, como eu vou poder solucionar isso daqui? Então, ele me deu faturamento, horas, peças, horas. E ele pediu faturamento, peças. Concorda que daqui para frente é sua conta? Então, vocês têm que entender que é por isso que eu falo que a teoria você treina depois. Você treina enquanto faz questão. Por quê? Se você estivesse treinando sozinho, é nesse momento que não teria problema de você fazer uma consulta para, como eu acho, o X, o Y, botar o teu materialzinho do lado. Só que aí você está treinando interpretação de enunciado. Não tem problema consultar o material. O problema é quando você só olha o material, fica relendo o material, que essa parte aqui você não treina. E isso é que te joga para baixo nas questões interpretativas e não faz você desenvolver sua interpretação. Então vamos agora resolver a questão. Fiz besteira aqui, o chat ficou maximizado, mas vamos lá. Ou seja, vamos jogar com todas as ferramentas que a gente tem, tá? Se tiver uma forma de fazer rapidão, vou fazer rapidão, beleza? Olha só, eu quero o faturamento de 10 mil. Lembrando que o gráfico está em milhar. Então, aqui é 8 mil, aqui é 4 mil. E eu quero o 10 mil. Dá para fazer por regra de 3, não dá? Vocês enxergam que dá a regra de 3 aqui? Tipo, variação de 1 em x, 4 em y. 10 em x, 10 em y, quanto em x. Mas a gente vai fazer de uma maneira mais braba ainda. Vamos acostumar a fazer no olho. Se aqui é 1 e aqui é 4, para cá dobrou, essa questão aqui é o quê? Essa função é o quê?
ela é o y igual a 2x, concordam? Boa, 8 menos 2, 10 menos x. Certo? Então, eu só quero saber o x valendo 10. O y valendo 10. 10 igual a 2x, x é 5. Foi? Simples assim. E agora eu quero saber o 5 aqui. Ele vai levar ao que lá em cima? A gente pode fazer também, de novo, pela variação, né? Certo? Vamos fazer essa daqui por regra de 3, mas dá para fazer da mesma forma que eu fiz a direita, tá? Vamos fazer essa da esquerda por regra de 3. Aqui vamos chamar esse ponto aqui que eu quero de y. Então, ó, variar 3 no x, ó, varia 60 no y. Certo? Variar 5 no x vai ser quanto no y? Multiplica cruzado. 3y é 300. 300? Calma aí, deixa eu ver se eu não fiz besteira. 3, 60. De onde surgiu 5? Aqui, ó. Vocês entenderam essas contas aqui ou não? Não? Então vamos fazer de forma diferente. Vou deixar aqui então, já que algumas pessoas entenderam. Vou fazer outra. Olha só. Vamos chamar aqui de x e vamos fazer uma regra de 3. Certo? Vamos botar aqui, ó. Uma variação de 1 deu uma variação de 4. Uma variação de x vai dar uma variação de 10. Ó. 1, 4, x, 10. Foi? Multiplica cruzado. Rapaz, eu fiz conta errada. Agora eu entendi por causa do 5, porque vocês não estão entendendo o 5. Eu fiz conta errada ali embaixo. É isso aí mesmo. Não, tá certo, eu fiz conta errada. E fomos para a segunda do dia. Quando vocês acharem um valor diferente, gente, vocês podem falar que eu estou errado, tá? Vocês já repararam que eu faço conta errada pra caramba, tá? Eu falo uma coisa, às vezes escrevo outra. Se vocês repararem, eu falo tipo 2 mais 3 e boto 4 mais 7. Eu tenho uns bugs cerebrais meio bizarros, beleza? Então, tipo, quando vocês acharem esses erros, não fica com medo de fala mesmo, tá? Ainda mais aqui, que não tem ninguém para ficar me olhando. Quando a gente está em aula presencial, a galera fica me olhando torto, tipo, eu já sei que tem conta errada no quadro quando alguém tá. Não, até porque a função que eu coloquei ali não fazia nem sentido. Eu falei que era y igual a 2x. Só que, tipo, 2 vezes 1 não é 4. A função, na verdade, é y igual a 4x. Eu dei a parada toda e botei o negócio errado. Mas vamos lá. Deu para entender aqui agora? Alguém não entendeu 2,5? Foi? Ninguém com dúvida? Beleza. Certo? Então, aí agora a gente tem aqui que a gente está procurando 2,5, né? X é 2,5 ao invés de 5. Agora faz sentido, né? Então, a gente tira aqui o 5. Por isso que eu já estava chegando aqui no final, já estava... Caraca, isso vai dar
Vai dar uma alternativa grande. Está certo? Então, vamos aqui. Ó. Então, 2,5 vai estar onde? No Y. Aí você pode fazer a regra de 3. Ó. Variação de 1, variação de 20. Variação de 2,5, variação de Y, certo? Vai ficar Y igual a quanto é 20 vezes 2,5? 50, né? Aqui está em milhar, 50 mil peças. Foi? Eu complicando simples, né? Fazendo conta errada. Alguma dúvida? Vai dar na mesma, muito bom. Mas vocês já pegaram que dá para fazer isso sem muita dor de cabeça? Vocês já estão enxergando mais a regra de 3? É só ter muito cuidado na hora das contas. E não fazer igual a mim. Vamos mais. Essa daqui é um pouco mais difícil, tá, gente? Você já vê por conta do texto. Ela não é difícil algebricamente, ela tem uma interpretação mais puxada. Vamos lá. Deixa eu só ver que horas tem. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que... Ah, não tenha medo não, cara. Você vai pegar... Eu tô falando cara, eu nem sei se é cara, que tá o usuário do Zoom, eu falo cara. Vai pegar confiança de tanto ver que dá certo. A gente já fez várias aqui. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal de vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Cara, Letícia... Pronto, já não vai ser mais cara. Provavelmente eu vou falar cara mais algumas vezes, porque sai no automático, tá? Olha só. Vocês entenderam alguma coisa do que está acontecendo aqui? Cara, olha o tamanho desse texto. Eu também. Cara, mano. Vocês repararam? Para quem assistiu ou o vídeo ou a minha aula falando de... tá vendo? Falando dos tipos de questões, dos níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5 em relação à proficiência. Isso daqui é legal você saber que a questão, matematicamente, não é muito pesada. Mas esse enunciado é muito complexo, por isso que tem que treinar enunciado. Eu não sou adepto de pular o enunciado se você não está muito sagaz. Você só pula o enunciado e vai direto para a questão se você já tem uma absorção muito rápida, tá entendendo? Porque a questão, às vezes, pode ser fácil, beleza? E você se enrolar ou ela ter um distrator no meio do enunciado. Basicamente, ele está falando assim, o cara falou, olha só, blá, 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 empresa, 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 blá, blá, blá. O gerente disse que na reunião que se a redução de novembro para dezembro continuasse nos outros meses, ele fala que vai ter uma redução de novembro para dezembro, e ele fala aqui como calcular dezembro. Ó. O número de unidades vendidas desse produto em dezembro foi a média aritmética das unidades de julho a novembro. Então, a gente tem como achar dezembro. Vocês conferem que a gente tem como achar dezembro? Vocês enxergam isso? A gente não vai calcular dezembro agora, porque a gente ainda não sabe o que fazer com dezembro. Isso é dica de prova, tá? Você só vai começar a fazer conta se você souber como chegar no final da questão. Por quê? Se a gente não descobrir o que fazer com dezembro, essa questão vai ser um chute.
Pode até você tentar se convencer que é um chute lógico, mas é um chute. Então não adianta a gente fazer a média para depois ler o enunciado de novo. A gente já sabe que a gente consegue calcular o dezembro. Vamos ver se a gente sabe como usar dezembro. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de dezembro fosse mantida, ele ia ficar igual a julho lá no final de 2012. Aí o cara disse que não, vai ser antes. Ou seja, se a taxa de variação que aconteceu aqui continuar acontecendo, ele está dizendo que vai chegar em 700 de novo só em 2012. Só no final de 2012. Aí o cara falou, não, vai chegar antes. Ou seja, a gente vai ter que descobrir, considerando que aqui vai fazer uma reta, não vai mais ficar subindo e descendo, quando essa taxa de variação vai chegar de novo em 700. Deu para entender o que a gente está procurando? Então, a gente precisa saber qual é dezembro para saber a taxa de variação, beleza? Então, vamos descobrir dezembro. Nesse ponto aqui, vai ter gente que vai errar, porque vai ter gente que vai fazer essa média aritmética assim, ó. Enxerga porque está errada? Ou você é do time que faria muito isso daí? Por que está errada? Porque eu botei só um 2.500 e foi 2.500 duas vezes. Mas vocês percebem que cair nesse distrator não seria uma coisa absurda, dependendo da sua concentração? É muito importante para um nível de acertos muito alto, além de você saber fazer a questão, quando você estiver fazendo o seu estudo e a sua análise, você identificar quais são os distratores mais clássicos, porque você acostuma ter maldade. A galera chama isso de pegadinha. Gente, isso não é pegadinha, tá? Isso são distratores matemáticos. E provavelmente, ao fazer a questão do jeito que eu botei aqui, você vai chegar em outra alternativa. Certo? Então, é acostumar com isso. Por isso que eu puxo sempre esse questionamento. Agora que você viu, Lorena. E sabe qual é a forma mais fácil de você cair numa parada dessa? Empolgação. A galera que se empolga e fica, caraca, eu entendi, eu não acredito, eu vou fazer correndo para ver se não sai da cabeça. Eu não sei porque eu apaguei isso daqui, era só botar o 2.500 depois, né? Então, já sabemos que não pode, né, ser assim. Bom, vou puxar aqui na calculadora só para a gente não perder tempo com conta, tá? Tipo assim, perder questão que a gente não sabe é tranquilo. Perder questão que a gente sabe dói. O coração fica tão chateado. Ou seja, 2.240 vai ser aqui em dezembro. E a gente só vai ter que ver quanto isso vai descer então, né? Se vai de 2.700 para 2.240, é só subtrair, né? 2.700 menos 2.240, isso daqui é 460, né? Então, a taxa de variação é 460, tá diminuindo 460 a cada mês, certo? Aqui a gente pode fazer de várias formas diferentes, tá? Uma delas é a seguinte, você pode usar várias das ferramentas que eu dei. Eu quero que chegue a 700, certo? Então, eu quero saber a variação de 2.000. Vocês concordam com isso daqui? Se eu quero saber quando vai chegar a 700, eu quero saber a variação de 2.000. Lembrando que a gente está contando daqui, ó. Ele está perguntando depois de novembro, certo? Porque dezembro ainda vai acontecer. Beleza? Beleza. Então, a gente faz a nossa. Sim. Ah, não, a gente vai chegar nos meses, olha só. Se em um mês... Não, Letícia, daqui para frente, todo mês vai reduzir 460, porque essa taxa de variação aqui, ó, vai continuar todos os meses. Então, todos os próximos meses vão continuar descendo 460.
Aí a gente faz uma regra de 3. Ó. Se um mês desce 460, em quantos meses desce 2.000? Certo? Multiplica cruzado. A taxa de variação. Isso vai dar aproximadamente 4,3. Ou seja, começou em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas vai ser depois de março. 4,3. Precisa de mais de 4 meses. Abril. Fala para mim quantos marcariam março. Porque 4,3 está mais próximo de 4 do que de 5. Alguém? Vocês entenderam esse final? Por que não? Porque ficou 2.000? Porque eu estou saindo de 2.700 e eu quero chegar a 700. Ele está falando, ó, quanto tempo vai demorar para ficar igual a julho de 2011, que é 700. Então, eu quero saber quando vai chegar em 700. Está em 2.000, então a variação vai ter que ser tá em 2.700, a variação vai ser de 2.000, né? Beleza? Alguém ainda tem alguma dúvida? Aí você tem que vir no enunciado, tá entendendo? Porque no enunciado ele fala a partir de novembro, até porque ó, a variação aqui vai ser diferente dessa. Mas deu para pegar que é detalhe? Vocês conseguem entender, de verdade mesmo, gente, vocês conseguem entender por que eu encho tanto o saco falando que tem que fazer exercício, muito mais do que ficar lendo matéria? Porque você não pega esses macetes na matéria. E por mais que eu dê os macetes para vocês, vocês só vão desenvolver isso fazendo, porque não tem como você decorar todas as possibilidades. Você tem que acostumar. Lembra que eu falo de interação passiva e interação ativa? Você vai pegando maldade fazendo. Certo? É uma questão média. Isso daqui é questão para acertar para a galera que está indo para 30 a mais. Beleza? Vocês conseguem entender por que, mesmo sendo uma questão que eu só usei média aritmética e regra de 3, que são conceitos básicos matemáticos, essa questão não é fácil? E o fato dela não ser fácil está atrelada diretamente ao quê? As habilidades matemáticas cobradas. Poder de resolução, análise da situação, argumentação, que culmina na interpretação. Certo? Então, novamente, gente, gastem o tempo de vocês fazendo exercício. Se não está fluindo a interpretação, manda para mim que eu faço. Essa semana eu respondi um monte de gente que mandou questão e falou que não estava conseguindo interpretar, beleza? Eu te explico a interpretação. Estamos aqui para isso. Vamos mais. Estamos aí. Entrando em função quadrática. Prepara o coração que aqui eu vou puxar um pouquinho, tá? Seguinte, uma função quadrática... Eu avisei. Uma função quadrática é a função que tem a estrutura y igual a ax² mais bx mais c com a diferente de zero. A gente tem um conceito das raízes da equação, da função, que é quando o y é zero, que é quando toca o eixo x, né? Que eu falei ali na função quadrática, que vai levar a Bhaskara. Então, Bhaskara é a ferramenta que a gente usa para achar as raízes da função do segundo grau, ou seja, para achar onde essa função, o gráfico dela, vai tocar o eixo x. Aí vamos aqui. Discriminante e concavidade. O discriminante é o valor de delta. E a gente sabe que numa equação de segundo grau, delta tem 3 possibilidades. Nós podemos ter delta maior que zero,
que o que acontece com a equação? Duas raízes distintas, delta igual a zero, que são duas raízes iguais, ou seja, uma raiz, e delta menor que zero, que não possui raízes reais, né? Beleza? O que acontece? Se eu acabei de falar que as raízes são onde o gráfico toca o eixo x, quando o gráfico tocar em 2 pontos, significa que o delta é maior que zero. Ó, tocou em 2 pontos no eixo x, o delta é maior que zero. Se o gráfico toca só em um ponto, o delta é igual a zero. Significa, não sei porque eu botei isso aqui, mas significa que essas raízes são iguais. Aqui é a mesma coisa, ó, toca em um ponto só. E se o gráfico não toca o eixo x, significa que o delta é menor que zero. E a gente sabe que o A determina a concavidade. A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Alguém tem alguma dúvida em torno disso daqui? Dúvidas em relação a isso? Vou passar então, hein? Pontos extremos. O ponto extremo de uma parábola é o posicionamento, é o valor de y nessa parábola. Olha só. Esquece o que eu falei agora. Eu confundi dois conceitos. Eu falei dois conceitos ao mesmo tempo. O ponto extremo de uma parábola é o, vamos dizer assim, a extremidade, a distância mais longa que essa parábola pode percorrer. Repara que essa função aqui, e a gente tem que ter ideia que sempre que você adjetiva uma função, você está adjetivando y, afinal, o f de x ele é igual a y. Repara o que acontece com os valores de x nesse gráfico aqui, nesse primeiro. O x vem decrescendo, 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 chega aqui, ele volta lá. Para cima, ele vai infinito para os dois lados. Para baixo é o ponto extremo. Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto extremo, que nessa função é o ponto mínimo. O mínimo da função é o mínimo de y, é o menor valor que a gente tem de y na função. Então, ó, o mínimo da função é o menor valor de y. Assim como, quando a concavidade é para baixo, os valores de y estão crescendo, ó, sempre y está ficando mais para cima, até chegar nesse ponto que os valores de y começam a decrescer. Então, o ponto de máximo dessa função é o valor de y máximo. Então, uma parada que eu sempre falo. Então, eu tirei a bodega do slide. Tanto o ponto máximo quanto o ponto mínimo de uma função são o y dela. Como esse ponto extremo é um ponto, ele tem coordenadas x e y. Então, quando ele for ponto mínimo, ele tem coordenadas x e y. Quando ele for ponto máximo, ele tem coordenadas x e y. E a gente chama esse ponto extremo de vértice. E por isso que a gente tem o x do vértice e o y do vértice. A coordenada x desse vértice e a coordenada y desse vértice. Por serem pontos, eles têm coordenadas que têm essas equações. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Alguém tem alguma dúvida aqui? Todos sabem disso daqui? Que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a? Então se prepara que a gente vai fazer algo que eu acho que muitos aqui nunca fizeram. A demonstração dessa fórmula. Certo? Aqui é o que eu falei, ó, atenção. Por que isso está aqui? Era para estar 2 slides antes. O y do vértice sempre vai ser o máximo ou o mínimo. O x do vértice não é nem o máximo nem o mínimo. O máximo e o mínimo sempre são o y. Só vai ter que alguma função ele é o máximo e em outras funções ele é o mínimo. Beleza? Para a gente fazer a demonstração, eu quero que você volte aqui comigo. Olha só. Você lembra? Vou pegar essa daqui como exemplo. Que aqui é uma raiz e aqui é a outra raiz. Lembra disso? O eixo de simetria de uma parábola passa em cima do x do vértice.
E você pode calcular o x do vértice pela média de quaisquer dois pontos simétricos, ou seja, que tenham o mesmo y. Entenderam isso? O x do vértice é a média de quaisquer dois pontos que tenham o mesmo y. Como as duas raízes têm y0, a gente pode dizer que o x do vértice é a média das raízes. x1 mais x2 sobre 2. Compreenderam isso daqui? O x do vértice é a média das raízes. A gente vai usar isso aqui, ó. Como a gente chega na fórmula do x do vértice? Essa parte eu adoro. Todo mundo aí sabe demonstrar o x do vértice? Ó? Ah, deixa eu voltar aqui, só uma coisa. A gente não sabe que as raízes são dadas por x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, significa que x1 é a raiz com sinal positivo, né? E x2 é a raiz com sinal negativo. Isso daqui faz sentido para vocês? Uma tem um sinal positivo e a outra tem um sinal negativo, certo? E a gente vai usar isso daqui, ó. Como o x do vértice é x1 mais x2 sobre 2, e a gente tem que x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a, eu posso reescrever isso daqui assim, não posso? Ó? Menos b mais raiz de delta sobre 2a menos, mais no caso, né, que é a média, menos b menos raiz de delta sobre 2a sobre 2. Faz sentido? A adição com o mesmo denominador na fração. Soma em cima e conserva embaixo. Vai ficar menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta sobre 2a sobre 2. O mais raiz de delta vai cortar com menos raiz de delta, vai ficar menos b menos 2b sobre 2a sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta aqui, o x do vértice é menos b sobre 2a. Viu de onde vem essa fórmula? E como a gente acha o y do vértice? Basta substituir o x do vértice na função, né? Porque o x do vértice leva ao y do vértice. Então, a gente faz aqui assim, ó. A função não é y igual a ax² mais bx mais c? Não, é 1 sobre 2. É que eu cortei o 2. Aí apareceu um 8. E é que eu não troquei a cor para simplificar, aí ficou aparecendo um 8. Mais para frente eu vou começar a usar outro aplicativo para dar aula para vocês. Aí vai ficar... Aí eu vou voar aqui fazendo as paradas. Aí o que a gente vai fazer? O y do vértice, então, o x é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Vai ficar, ó, a que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado mais b que multiplica menos b sobre 2a mais c. Então, o y do vértice é a menos b ao quadrado é b ao quadrado, certo? Sobre 2 ao quadrado, 4a ao quadrado. Mais b vezes menos b, vai trocar o sinal, né?
vai ficar menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Aí fica, aqui eu vou simplificar, né? O a com quadrado vai ficar y do vértice é b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Aqui a gente tira um MMCzinho, né? Vai ficar 4a, 2 e 1. Então fica, ó, y do vértice é igual a b ao quadrado menos 2b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. B ao quadrado menos 2b ao quadrado, botei 2 aonde? Aqui? Aqui? Parte vermelha ou parte azul? Se quiser abrir o microfone para falar, pode ouvir. Ah, ali. Porque aqui é o X, ó. Caraca, isso daí é perfeito, cara. Funcionalidade do Zoom. Aqui não é o X? O X, ó, é menos B sobre 2A. Então ficou BX. B vezes menos B sobre 2A. Que é o X. Foi? Aí, continuando, vai ficar b ao quadrado menos 2b ao quadrado, menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4a. Caraca, aqui tá parecendo delta, não tá? Qual o problema? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Ali tá menos b ao quadrado mais 4ac. O que eu faço? Vou fazer aqui, ó, uma jogadinha linda, ó. Vou botar o menos em evidência. Você concorda que isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó? Não é? Porque se eu botar o sinal de fora, mudar o de dentro, vira isso daqui, não é? Então, eu vou fazer assim, ó. Menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Aí vai ficar menos, aqui dentro do parênteses, delta sobre 4a. Foi? Então, é bem interessante você ter isso daqui na cabeça. Por quê? Porque algumas questões vão falar a parábola toca o x só em um ponto. Na verdade, eu vou fazer uma assim. E aí você tem que saber que isso significa que o delta é zero. Entendeu? Ou seja, provavelmente, sem essa informação, você não vai fazer essa questão. Deu para pegar o que eu quero dizer? Que é daquela importância? Gostaram da demonstração? É esse tipo de coisa que eu não faço no nível 1. Então, tem a parte boa e a parte ruim. Isso daí eu recomendo você ter no seu mapinha lá. Tá entendendo? Mas não vai ficar lendo mapinha. É fazendo questão sim. Certo? Mas, como eu falo para vocês, eu vou ser muito sincero sempre, tá, gente? É um conceito que eu te digo para você não se preocupar se você vai saber ou não. Porque, pensa comigo, você não vai pegar tudo que existe de matemática até a prova agora, certo? Então, não joga muito mesmo, muita informação mesmo, tá? Por conta do... Senão você vai ficar muito bitolado em querer decorar tudo, entendeu? Beleza? Exatamente, grava assim. Carinha feliz, carinha triste.
Positivo está feliz, negativo está triste. Delta maior que 0, 2. Ah, você não gravou o desenho. Não precisa, cara. Porque, tipo assim, para uma questão te pedir isso pelo desenho, pô, ela vai ser uma questão em 1 milhão, cara. Obviamente, se você souber, você vai saber fazer, mas não é uma parada que tem uma relevância gigantesca. Tem muita coisa aqui antes para você pegar, tá entendendo? Essa daqui é extra, tá? Isso daqui é conhecimento que geralmente a gente não vê em aula de função. Eu estou colocando aqui só para a galera que vai para os 45, beleza? Porque é uma parada que, não vi caindo ainda. Só vi, eu acho que uma questão, beleza? E é um conhecimento que pode ser colocado, que é a taxa de variação média. A taxa de variação de uma função linear, ela é constante porque a reta é sempre a mesma. O que é que acontece numa parábola? Cada ponto tem uma taxa de variação. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui tem uma taxa de variação, que é a inclinação da reta que é tangente a essa parábola. Esse ponto aqui tem outra taxa de variação. Esse ponto tem outra taxa de variação. A inclinação da reta tangente à parábola, no ponto, é o que a gente aprende em cálculo 1, que a gente chama de derivada. A derivada da função é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Vocês vão aprender isso, quem for fazer alguma carreira relacionada a exatas, em cálculo 1, certo? Só que a gente não está aqui para aprender cálculo 1. Não dá para calcular a taxa de variação momentânea no ponto exato, mas existe o conceito de taxa de variação média, que é o quê? Isso serve para qualquer função. Se você tem uma função polinomial toda estranha, toda assim, ó, a gente pode calcular qual é a variação média num determinado intervalo. Por exemplo, eu quero calcular a variação média daqui a aqui. Então, a variação média vai ser a inclinação aqui, ó, vai ser a taxa de variação dessa reta que vai passar aqui, que é o mesmo, ó, YB menos YA sobre XB menos XA. Então, quando você tem, ó, o investimento de uma empresa, o lucro dela variou nessa função bizarra aqui. Qual foi a variação média durante os anos? Você vai pegar o primeiro, vai pegar o último e vai fazer a taxa de variação. A variação de Y do primeiro e do último, a variação de X do primeiro e do último, você vai ter a variação média, certo? Então você consegue fazer a variação média num intervalo gigantesco, beleza? Que é quanto variou naquele intervalo. Então agora, mãos à massa. Função quadrática. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y, e que no eixo vertical, y, está representada a altura, e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Regra, isso daí é legal vocês saberem de cabeça. Lembra que eu falei que para achar a lei de formação de uma reta precisa de 2 pontos? Para achar de uma parábola precisa de 3. Você precisa de 3 informações para achar a lei de formação de uma parábola. Certo? Repara, galera que estava aqui ontem, que você conseguiria fazer essa questão substituindo os pontos que ele deu. Você concorda comigo que esse ponto aqui é o 0, 0 e que esse ponto aqui é o 150, 0? Vocês concordam? Então eu posso testar. Vai dar um trabalho do caramba? Vai. Mas se tu não souber fazer de outro jeito, faz, vai dar certo. Entendeu? Vai demorar, mas vai dar certo. Se não sabe fazer, estou considerando, tá? Você consegue, olhando para a figura, me dar as coordenadas de um outro ponto? Fala para mim.
Ao contrário, Brian. O que o Brian identificou? Esse ponto aqui é o y do vértice. É o vértice. Onde ele disse que a altura máxima é 25. Mas quanto vale o x do vértice? Eu não acabei de falar que o x do vértice é a média das raízes? Então, o x do vértice vai ser 150 mais 0 sobre 2. 75. Olha como, quando você domina muito a ferramenta, lembra lá da analogia do mecânico? Quanto mais ferramentas a gente tem, mais vai, certo? Essa daí é para a função afim, Lorena. Mas sim. É para a função afim, é isso daí mesmo. Aí o que acontece? Esse ponto aqui, então, vai ser o 75. Foi embora. 25, concordam? Então, olha o que eu tenho aqui. Olha as informações que eu tenho. O 75, 25. O 00 e o 150, 0, certo? Dica. A gente vai substituir esses 3 pontos e fazer um sistema. Cara, dependendo de como... Vocês sabem que sistema é assim. Tem muitos caminhos para a gente resolver. Se você resolver fazer a substituição errada, você vai fazer mais conta, beleza? Tem substituições que dão muita conta, tem que dar menos conta. Como eu descubro? Não dá. É experiência pra caramba e prever o que vai acontecer. Então, tipo, não tem muito o que fazer. O x do vértice, ele sempre vai ser a média de 2 pontos simétricos da parábola. Então, por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, que tem esse y, e esse ponto aqui, que tem o mesmo y, tu pegar o valor de x desse e o valor de x desse, o x do vértice é a média deles sempre. Porque o x do vértice está no eixo de simetria. A parábola é como se fosse um espelho para um lado e para o outro, refletido. Então, o x do vértice, a coordenada dele é sempre a média de 2 pontos equidistantes. As raízes têm o mesmo y. Então, o x do vértice vai ser sempre a média das raízes. Ele é x1 mais x2 sobre 2, sempre. Ok? Isso é propriedade de uma parábola. Então, por isso que vai ser 0 mais 150 por 2, que vai dar 75. Bom, essa função não é do tipo y igual a ax² mais bx mais c? Quando o x é 0, y é 0. Vai ficar, substituindo o ponto 0, 0. 0 é a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Ou seja, o c é 0. Foi? O que eu concluo daqui? Eu já sei que essa parábola é do tipo y igual a ax² mais bx. Até aqui, todo mundo? E aqui tem uma jogadinha para você fazer menos conta. Em parábolas que o c é 0, você pode botar o x em evidência, que fica mais fácil de fazer conta. Vocês compreendem que é a mesma coisa? Esses dois aqui são iguais? Isso só vai dar menos cálculo. Repara só. Vou substituir o 150 a 0. Quando x é 150, o y é 0. Vai ficar 0 é igual a 150, que multiplica a vezes 150 mais b. Por quê? Porque se você substituísse aqui, o que tu vai fazer? Ia aparecer um 150 ao quadrado e um 150 aqui. Repara que vai dar conta pra caramba, não vai? Aqui, olha só essa ferramenta como ela te fica doceando a tua vida.
eu vou passar esse 150 dividindo para lá. 0 dividido por 150 é 0. Vai ficar assim, ó. Sacou? A facilidade nos cálculos. Você entendeu essa equação aqui? Eu só vou passar o 150 dividindo para o outro lado. Ele não está multiplicando? Ele não está multiplicando tudo? Eu posso passar ele dividindo, certo? Vai ficar 0 sobre 150 é 150A mais B. E 0 sobre 150 é 0. Vai ficar assim. Foi? Não, eu estou fazendo direto, eu estou mostrando. Mas depois vocês vão tentar refazer isso daqui e reproduzir os meus raciocínios, beleza? O que é que está faltando agora? O 75, 25, né? Vamos lá. 75, 25. Vai ficar o quê? Aqui, ó. 25 é 75, A vezes 75 mais B. Foi? Passo 75 dividindo. 25 sobre 75 é 75A mais B. Simplifica por 25. 1/3 é 75A mais B. Foi? E agora eu vou juntar as duas. Como? Olha essa daqui. Eu não posso dizer isso daqui, ó. Faz sentido para vocês? E olha essa outra. B não é igual a B? Então, menos 150A é igual a 1/3 menos 75A. Jogo 150A para lá e 1/3 para cá. Menos 1/3 é menos 75A mais 150A. Menos 1/3 é 75A. Passo 75 dividindo. O A é menos 1 sobre 225. Foi? Caraca, muita conta. Sim, por isso que é uma questão difícil. Muito cálculo. Eu não conseguiria fazer, talvez. E como a gente acha o B? É só jogar em uma equação. Vou pegar essa daqui, ó. Menos 150A é igual a B. Mas o A é menos 1 sobre 225. Menos 150 vezes menos 1 sobre 225 é igual a B. Ou seja, menos com menos mais 150 sobre 225 igual a B. Ou seja, a função agora está completa. Ó. Y é menos x ao quadrado sobre 225 mais 150 sobre 225. Aí a gente volta lá para ver qual alternativa é essa. Y é menos x ao quadrado sobre 225 mais 150 sobre 225. Certo? Qual é o problema? Nenhuma tem essa alternativa. Repara que todas elas não têm fração. Então, tira a fração daqui, ó, multiplica tudo por 225. Vai ficar 225y é igual a menos x ao quadrado mais 150x. A alternativa A. Se eu erro uma dessa, meu TR baixa muito? Não. É legal, né? Eu falo, parece que é brincadeira. Tem gente que acha que eu faço isso só para chamar atenção, tá ligado?
Eu faço a parada toda, eu fiz a conta toda, expliquei uma parada do caramba, e na hora de ler a alternativa eu dei errado. Imagina isso daqui na hora Não, mas na hora que eu tô fazendo prova, eu tô concentradão, tá? É porque aqui eu tô explicando. Fazendo prova maluco, eu meto aqui, ó. Pô, eu ia fazer uma prova agora domingo, foi adiado. Por causa do Covid. Gostaram da minha caneca de cachorrinho? Ele é fofinho. Porque eu tô bebendo água. Vamos mais uma? Pra gente fechar. Olha essa daqui. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x² menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... E aí? Essa daqui vou dar um minutinho para vocês lerem de novo e pensarem para mim. Porque essa daqui é legal vocês terem um raciocínio antes de eu quebrar. Descobrir o que é para fazer, pode falar. A pergunta é, vou fazer o y do vértice. Achando esse valor, o que eu faço com ele depois? Esse questionamento que eu faço para vocês, gente, é o que vocês têm que se fazer na hora que está fazendo a questão na prova, tá? Tipo, vou fazer o y do vértice. Tá, depois do y do vértice eu faço o quê? Esse valor do y do vértice, ele é o quê? Fazendo o y do vértice, tu acha a altura que é c. Pergunta, eu preciso calcular o y do vértice? Quanto vale o y do vértice nessa figura aí? Tô ligado que vocês estão entendendo a figura errada. Ah, eu adoro isso, gente. Não saberia achar nada aqui? Então eu vou falar, a cabeça de vocês vai fazer aquela praga assim, ó. Vocês estão ligados que y do vértice é 0, né? Entenderam ou não? Que o y do vértice é 0. O y do vértice não é o mínimo, gente? Ela não está em cima do eixo x, ou seja, aqui o y não é 0? Eu falei que ia fazer... Tipo, nossa, faz sentido. Eu já tenho o y do vértice. Eu sei, por isso que eu falei, vocês estão enxergando errado. Vocês estão associando o c ao y do vértice. Vocês estão associando isso daqui, ó. Aí procurando, nossa, daqui a aqui é o c, aí daqui então é o y do vértice. Eu leio mentes, eu já falei. Eu sei o que está passando na cabeça de vocês. Ou seja, não é isso, gente. O y do vértice é o valor do y ali. Nada, nada. Olha só. Eu quero C. O C é esse daqui. Cara. E aí? Teria como calcular o x do vértice? A gente tem como calcular o x do vértice.
Porque o x do vértice ele é o que na fórmula? Menos b sobre 2a. A gente tem b e a gente tem a. A gente não tem c. Certo? Então, eu consigo calcular o x do vértice. Correto? Então, vamos calcular, só porque o Brian falou. O x do vértice vai ser o quê? Menos 6 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Isso daí, Nayara. Mais 6 sobre 3. O x do vértice é 2. E agora, o que eu faço com isso? Então, isso daqui eu fiz só para falar o seguinte para vocês, para exemplificar aquilo que eu falei. Olha só, gente. Vai uma dica de ouro, que eu esqueci de falar na última aula. Você só começa a fazer conta se você souber, tipo assim, se já tiver traçado o esquema até o final. Por quê? Se você começar a fazer uma conta que não tem a ver com o que você precisa, você vai camuflar o teu raciocínio e você, ao invés de pensar em outro método, você vai pensar em para que eu vou usar isso daqui? Porque a partir do momento que eu botei o x do vértice, agora eu vou tentar usar ele para alguma coisa. Exatamente, Letícia. Então, isso daqui é só para exemplificar uma situação de prova. Não começa a fazer um cálculo se você não sabe o que você vai fazer com ele depois. Você vai perder a questão. Certo? Você tem pouco tempo para ter raciocínio. Tenta montar tudo mentalmente. Tá, eu vou achar o x do vértice, eu vou fazer ele o que com ele depois? Porque se você começar a escrever e esse teu raciocínio não for a linha certa, acabou. Tu não vai conseguir resetar para fazer o certo. Me deram uma ideia aí, ó. Ou vai perder muito tempo, certo? Me deram a ideia do y do vértice. O y do vértice é zero. Isso daqui está me indicando duas coisas. Que o y do vértice é zero e que o delta é zero. E agora, não sei se a Berna ainda está aí, mas esse é o modelo de questão que a ideia do delta igual a zero te dá o caminho. Acho que foi a Berna que perguntou. Te dá o caminho certo. Por quê? Porque eu estou querendo saber o C. Pensa comigo. Quais são as variáveis que tem no C? No delta? Tem A, tem B e tem C. Eu já sei o A e o B. Eu não sei o C. Qual vai ficar sobrando? O C. Então aqui, ó, foi feito aqui. Se eu tenho uma equação com A, B e C, eu sei o A e eu sei o B, o que eu vou descobrir? O C, que é o que eu quero. Foi? Lembra, gente? Não é como, é por quê. Por que eu estou usando o Y do vértice ou delta? Poderia fazer com o Y do vértice também, porque o Y do vértice tem A, B e C. Eu tenho A, eu tenho B, vai sobrar o C. Então aqui, ó, delta, B ao quadrado menos 4AC é zero. Ou seja, B ao quadrado é menos 6 ao quadrado. Vou jogar o 4AC para lá, tá? 4 vezes A vezes C. 36, simplifica aqui, ó. 6C. O C é 6. Foi? Vê que a dificuldade dessa questão está toda no que eu vou fazer. Certo? Se fosse o y do vértice igual a zero, menos delta sobre 4A igual a zero. Passo 4A para lá. 4A vezes zero é menos delta. 4A é zero, né? 4A vezes zero é zero. Se menos delta é zero, delta é zero. Certo? Sei que sempre... Estou lendo aqui o chat rapidinho. Sei que você seguiu, mas sempre que o mínimo enquanto... Ah, não, isso daqui eu já respondi.
Por que o delta é zero? Porque está encostando só num ponto, Camille. Lembra que quando ele encosta só num ponto, a parábola encosta só em um ponto, o delta é zero? Que x1 é igual a x2? Lá daquela coisa. Mas a fórmula não é dividindo, onde a do delta, a do y do vértice, Letícia? Aqui. Não, o delta é... O delta não é b ao quadrado menos 4ac, é só o delta, não é a outra parte do Bhaskara, não. Eu passei, ó, aqui tá subtraindo, eu passei para cá somando. Tipo, tá assim. B ao quadrado menos 4ac é zero. Vai ficar B ao quadrado é igual a 4ac. Duas raízes iguais. Ou seja, só toque um ponto. Ó, duas raízes iguais, ó, só toque um ponto. Beleza? Não, aqui eu não estou usando o y do vértice, Letícia. Aqui eu usei que delta é zero. Entendeu? Tem dois caminhos para você fazer. O delta é zero e o y do vértice é zero também. As duas informações estão certas. Aqui eu fiz falando delta é zero. Aqui eu estou fazendo falando o y do vértice é zero. Que aí vai ficar menos delta sobre 4a. Passo 4a multiplicando, 0 é delta, vai ficar delta igual a zero. Ó, que vai vir para cá. Foi, gente? Tranquilo? Bom, galera, vou fechar por aqui. Dá na mesma. É a mesma coisa. Porque quanto delta for zero, o mínimo ou o máximo é o zero. Porque significa que pegou o vértice e encostou no eixo. Sempre vai ser os dois. Fala comigo, Bruno. Fog-Goth? Eu posso separar uma coisa para a gente fazer de composta. Eu não coloquei nem composta nem modular, porque não botei nem composta, nem modular, nem par, nem ímpar. Porque não é uma pegada que o Enem trabalha muito. Mas seria uma parada que dá para trabalhar bem específica. Eu posso montar uma parada, aí em outra aula eu falo com vocês sobre isso. Porque eu ainda estou vendo de falar sobre as outras funções. Estou vendo de tirar um dia para a turma 2 para falar de exponencial e logaritmo. Na 1 eu não vou falar não, porque já é muito over. Entendeu? Beleza? Então, gente, muito boa noite para vocês. Que é isso. Espero vocês na próxima semana, seja na aula 1, seja na aula 2. Estaremos aí. Eu não lembro qual é o tema da próxima semana de cabeça agora. Vou postar lá os slides, eu vou salvar e vou botar no grupo, certo? Tem mais questões aqui. Eu estou devendo o gabarito da outra, vou botar o gabarito da outra desse também. Vou postar os dias, provavelmente vai ser quinta e sexta, tá? Mas vou postar certinho, porque talvez quinta não dê para eu dar aula, porque meu pai vai fazer uma cirurgia, eu vou ter que acompanhar ele. Mas aí eu remarco para outro dia, vejo com vocês e vamos embora. Vai acontecer. Se não acontecer no dia, acontece em outro canto e tamo junto, beleza? Boa noite a todos. Até mais, gente. Muito obrigado pela presença.